vai, gente! Olha o Marquinhos Medeiros aí, gente! Beleza, beleza, beleza! Amigos e amigas da TV do Povo e das redes sociais, a partir deste momento vocês acompanharão imagens de uma bela iniciativa. Isso porque a apresentadora Rose Ribeiro viabilizou, criou, montou na cidade um podcast, onde ela recebe pessoas que fazem a diferença em nossa sociedade, cujo objetivo é entrevistar, conhecer melhor e levar ações, informações, argumentos para que Nova Friburgo possa a cada dia se desenvolver mais. Rose, é um prazer em tê-la na tela da TV do Povo e nas redes sociais. Muito obrigada e obrigada aqui pela sua presença também, Todos Podem. Rose, como é que surgiu essa ideia? Vamos montar um podcast. Surgiu quando eu estava fazendo um curso de oratória. Eu resolvi fazer um podcast logo depois para poder ter iniciativa de entrar no meio da comunicação, né? Para não ficar estagnada. E nesse sentido, há quanto tempo você vem tocando esse seu projeto? Já tem 1 ano e 5 meses. Quantos entrevistados? Já tem bastante gente, perdi a conta, mas enfim, eu nem tinha esse propósito que ia crescer tanto, né? E levar vez e voz da população. Sem contar o santo, mas contando o milagre. Um momento que foi importante, diferenciado nesse tempo todo de entrevista. Quando eu vi que realmente as pessoas estavam dando importância, querendo vir aqui fazer entrevista e falar sobre o trabalho delas, que eu vi que realmente estava criando um resultado mesmo. E para assistir, aonde te acha? @Todos Podem Podcast tem no Instagram e também lá no YouTube, @Todos Podem Podcast. Todos podem? Isso, todos podem. Eu posso? Pode. E vai ser a partir desse momento? Isso, é agora. Assistam. Agradecer a Rose pelo convite, ela que é essa pessoa agradável, inteligente, com esse sorriso no rosto, com um carisma que salta os olhos pela sua qualidade e pelo ser humano que é. Me convidou para que eu pudesse participar desse podcast e daqui a pouco vocês acompanharão o resultado. TV do Povo, redes sociais, a lente da verdade. Muito obrigada. Já estou aqui ao vivo com o meu convidado especial de hoje e começando agora esse podcast aqui incrível com o Marcos Medeiros. Marcos, seja bem-vindo ao Todos Podem. Rose, antes de tudo eu quero externar meu agradecimento e principalmente o sentimento que eu tenho é de vê-la a cada dia aumentando o seu prestígio e sua maneira de ser, fazendo com que o seu podcast seja mais divulgado. Então, para mim é uma honra ter a possibilidade de dividir esse tempo com você e parabenizá-lo pela profissional ao qual se tornou. Muito obrigada. E eu estava lendo um pouco sobre você, que você é advogado também, fez direito, né? E foi um dos vereadores mais votados de Nova Friburgo. Você pode falar um pouquinho sobre você? Eu nasci em Friburgo, estudei na Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, Colégio Cefel, IENF, Feliciano Costa, Rui Barbosa. Fui para Petrópolis, cursei engenharia, fui presidente do Diretório Central de Estudantes da Universidade Católica de Petrópolis, fui presidente do Diretório da Escola de Engenharia de Petrópolis, vice-presidente estadual da União Estadual de Estudantes, que foi reaberta aqui em Friburgo. O presidente na época que a gente elegeu foi o Ricardo Capelli, que é aquele que está lá em Brasília, junto com o governo Lula, administrou Brasília naquela intervenção e exerce alguns cargos, vai ser até candidato a governador de Brasília. Fui vice-presidente da União Nacional dos Estudantes na época do Lindbergh, na época do Fernando Guzmão, do Orlando Silva. Trabalhei na Alerj por 15 anos, assessorei alguns deputados, trabalhei em Brasília assessorando um partido político ao qual eu fiz parte e fui eleito, para minha honra, o vereador mais votado da história de Nova Friburgo em 2008, com 5.550 votos. Por um lado, uma alegria, por outro, despertou uma inveja fora do normal na classe política. Então, eram 12 vereadores, era eu contra, vamos dizer, 10 e 10 contra mim. Um ou outro que fazia com que reconhecesse o meu trabalho. Nesse sentido, eu montei um canal de televisão, a TVC,
que eu chamei, pedi a um um conhecido, que era proprietário de uma emissora de TV local. Falei com ele que eu queria fazer um programa de TV. Aí ele me cobrou 2.000. Aí eu viabilizei os anúncios, levei e falei, aqui, irmão, eu consegui os anúncios, 2.000, tem que ir lá filmar e marcar para eu gravar o programa. Aí, rapaz, teve um problema, 4.000 agora. Aí eu corri atrás, fechei os 4.000. Aqui, irmão, fechei aqui os 4.000, agora tem que filmar, vou marcar. E, rapaz, eu tô com um sócio novo, foi para 8.000. Nossa. Aí eu corri atrás, fui na Alerj, pedi ao Pisciani, que era meu amigo, viabilizou a propaganda da Alerj. Falei, ó, tá aqui. E, rapaz, foi para 16.000. Voltei no Pisciani, pedi os 16.000, aí ele, o que completava os outros 8.000, ele viabilizou. Aí levei para ele, rapaz, agora onde a gente teve os investimentos é 32.000. Aí eu falei, irmão, pega a sua televisão e resolvi montar uma televisão para mim. Já que ele não estava querendo me prejudicar e me enrolando, aí a TV dele era como se fosse a TV Globo, pelos investimentos que ele tinha, o tamanho, os equipamentos. Eu peguei um espaço, a metade desse aqui, em 5 anos que eu administrei a TV, porque depois eu tive problema de traição dentro da minha própria televisão, por 2 vezes, num espaço menor do que esse aqui. Os 5 anos que eu administrei, eu ganhei prêmios, melhor emissora, melhor programa, melhor apresentador, todos os prêmios que tinham pela Associação de Imprensa, todos os prêmios que tinham pelos institutos de pesquisa e por outros órgãos, eu ganhei. E esse outro, que era o poderoso da cidade, eu não consigo entender, eu tenho uma estrutura desse tamanho e o camarada tem lá um quarto lá 3x3 e me ganha tudo. Então a diferença é que ele fazia TV em estúdio e não dava vez e voz ao pobre, e eu fiz justamente o inverso. Eu fiz na rua, dando vez e voz para o pobre, e principalmente numa tragédia que teve em Friburgo em 2007, que toda a imprensa praticamente queria esconder, inclusive ele e os apresentadores dele falavam o seguinte, que eu estava denegrindo a imagem da cidade, levando imagens dessa tragédia para a TV e para a casa das pessoas. Ali naquele momento eu alavanquei, porque enquanto ele tentava omitir, eu dava vez e voz ao povo. Daí resultou eu ser o vereador mais votado da história de Friburgo, e por outro lado eu fui primeiro suplente de deputado estadual pelo PTB. Mas, conforme eu falei, uma alegria enorme, mas desperta inveja até hoje. Inclusive até o vice-prefeito aí andou falando aí nas redes sociais que ia bater a minha votação. Ai, meu Deus. Ele não teve, deixa eu ver, ele não teve 20% dos votos que eu tive. Acho que o que te motiva muito é também você ter força de vontade, né? E também essa questão de você ter iniciativa, isso desperta bastante inveja, né? Desperta bastante inveja nas pessoas, assim. Não era para ser assim, não era para ser assim. Friburgo tem uma característica, infelizmente, eu falo isso com propriedade. Eu trabalhei em Brasília nos 5.000, hoje são 5.570, na época eram os 5.100 municípios do país, e pelo partido que eu representava na liderança do partido, a gente fazia política em todos os estados e praticamente em todos os municípios. Poucos não tinham a representação do partido. E trabalhei na Alerj, onde aí sim eu fiz política nos 92 municípios do estado. Friburgo tem uma característica que a pessoa, quando sobressai, tem um grupo que faz com que essas pessoas não possam, infelizmente, dar continuidade no seu talento, no seu trabalho, e se juntam contra essa pessoa que se destaca. Por exemplo, quando o Heródoto ganhou para prefeito, eu tinha um acordo com ele do presidente da Câmara ser eu. O povo quis o Heródoto como prefeito e me quis como vereador, sendo que eu tive o dobro de votos do segundo colocado. Mas se juntou um grupo, uma casta que acha que são donos da cidade, presidente CDL e outras pessoas que acham que são donos de Friburgo, e se juntaram para me prejudicar e me tiraram a presidência. Isso me prejudicou. Quando eu fui candidato a deputado,
o PDT, que era do Onei, lançou um candidato a deputado para poder me tirar meus votos. O Heródoto lançou o Elim candidato para poder tirar meus votos. O Rogério Cabral veio candidato. Aí dividiu muito, por quê? Porque eles sabiam que se não dividisse, a minha eleição era certa. Então, nesse sentido, tinha que ser o inverso. Quando alguém se destaca igual a você, que se propôs a dar vez e voz à população e monta um projeto e que é de sucesso, você, infelizmente, vai sofrer isso na pele. Daqui a pouco você vai ver que as pessoas... Você é atacado também. Vai ver que as pessoas... Alguns vão querer o seu lugar, alguns vão querer te prejudicar, Exatamente. Alguns vão querer fazer fofoca de você, e você pode ser mais pura e transparente como a neve, que sempre vai ter um para te apontar o dedo e tentar achar um erro em você, sendo que não tem. Mas isso psicologicamente tem explicação. É porque a pessoa, ela não quer reconhecer o mal que ela é, a maldade, a pessoa má que ela é. Então a maneira dela se proteger é tentando pegar esse mal e colocar em outra pessoa, para dizer que aquela pessoa que é ruim e ela não é. Mas na verdade, a pessoa ruim é aquela que te aponta o dedo, aliás, aponta 2 dedos para você e 3 para ela própria. Pois é, e nosso trabalho é importante, né? Como você falou, de dar vez e voz à população. Quantos empreendedores vêm aqui, às vezes nem são conhecidos, e através de mim, às vezes, conseguem clientes também, através de você lá na sua página, quando você entrevista alguém, quando você mostra alguém ali, aquela pessoa consegue algo também. Então é assim, a gente está sempre dando oportunidade, né? Comigo é do extremo ao outro. Por exemplo, uma senhora do Cônego, do Cascatinha, Vargem Grande, a filha dela estava sumida. E eu fui na casa dela, a polícia civil não deu atenção a ela, a polícia militar não deu atenção, ela me chamou para eu ir na casa dela. Chegou lá, ela narrou os fatos, e eu cheguei à conclusão que ela estava morta no Maria Tereza, no bairro Maria Tereza. Então eu chamei o Almeida, que, aliás, um abraço para o Almeida, que era da P2, chamei o Almeida e contei o fato, e o Almeida foi lá nessa casa que eu achava que ela estava lá. Nem a mãe, ninguém sabia, mas eu tenho um tino, vai lá que está lá. O Almeida foi lá, o Almeida é especialista em achar corpo. É estranho, mas ele é especialista. Chegou lá, ele achou o corpo dela, ela estava desaparecida. Eu recebi uma amiga do Boa Esperança, em São Geraldo. A amiga dela estava sumida. E ela narrou os fatos para mim, mesmo caso a polícia e o bombeiro não quiseram ir lá. E pelos fatos eu cheguei à conclusão que ela tinha sido morta pelo companheiro e estava próximo da casa. Chamei o Almeida de novo, o Almeida foi lá, achou o corpo. Eu recebi na Parada Folie a informação de uma senhora que a filha dela estava sumida. E ela narrou os fatos para mim, e eu cheguei à conclusão que ela estaria dentro da casa dela, do lado da casa da mãe, e a mãe não sabia. Chamei o Almeida, foi lá, achou. Inúmeros jovens, homens e mulheres desaparecidos, eu consegui achar. Aliás, semana passada eu achei uma lá de Teresópolis. Ela estava sumida, aí a cunhada de Friburgo me passou as fotos, eu falei, se eu publicar na internet, ela aparece. E isso já aconteceu centenas de vezes. E eu publiquei e ela depois me agradeceu, está até lá na minha página, ela agradecendo, que eu consegui achar a cunhada dela que estava desaparecida. Inúmeros, milhares de pessoas que mataram a sua fome através de doações de cestas básicas, inúmeros exames que eu consegui, e eu consegui por 6 vezes o helicóptero do bombeiro para que viesse em Friburgo fazer a transferência de jovens que estavam internados no Raul Sertã, e que aqui em Friburgo não tem a UTI para pessoas adolescentes. Aí eu pedi aos bombeiros, que eu tinha o João de Moraes, está lá de cima olhando para a gente, infelizmente foi uma das primeiras vítimas de Covid, foi comandante do batalhão aqui, do 6º grupamento. O de Moraes me ajudou algumas vezes. Eu consegui o helicóptero e a gente transferiu 6 crianças para o Rio, através de iniciativas
5 delas sobreviveram e 2, infelizmente, vieram a óbito, mas não por falta de atendimento, porque eu consegui. Eu consegui a UPA para Friburgo, quando eu era vereador, em 2010. O Sérgio Cabral, ele tem os problemas dele, mas eu tenho uma relação com ele. Eu não faço parte dos problemas dele, eu faço parte da solução. Pedi a ele, ele falou, eu trabalhei com ele na Alerj, vereador, o que você quer para Friburgo? Eu podia pedir patrocínio para a minha TV, 1 milhão da Loterj, 2 milhões do governo do estado. Você procurou ver a população também, que seria benéfica para a população, né? Eu pedi a ele a UPA, ele me deu a UPA. A UPA tem mais de 2 milhões de atendimentos retirados do Hospital Raul Sertã. O Pezão, meu amigo, eu não faço parte dos problemas, eu faço parte das soluções. E eu pedi a ele que me desse para Friburgo. Ele, no dia da tragédia, no dia 12, no dia 11 ele chegou aqui e a gente sentou no gabinete lá na prefeitura, o Demerval, prefeito, o Pezão, vice-governador, e eu, vereador. Nós 3, e o Pezão se virou para o Demerval. Friburgo precisa de um presente, que está arrasado. A gente sobrevoa de helicóptero. Aí o Demerval falou, Hospital do Câncer. Aí ele falou, aí não dá porque não tem lugar para fazer. Eu falei, não, então vamos viabilizar. Tem sim. O Centro Adventista Silvestre na Ponte da Saudade está recém desativado. Eu vou levar o senhor lá e o senhor vai ver que lá pode ser o Hospital do Câncer. Ato contínuo, no dia 12, pegamos uma picape, levei o Pezão até lá, chegamos com dificuldade, mostrei a ele, ele falou, eu vou comprar a seu pedido esse prédio e aqui vai ser o Hospital do Câncer que você me viabilizou. A gente tem aquele vereador Zé Roberto que tentou passar uma mentira para a cidade, falando que ele que tinha conseguido o Hospital do Câncer. Não foi ele, quem conseguiu foi eu. Eu que consegui o Hospital do Câncer. Há 26 anos atrás, você não era nem nascido. 26 anos atrás. Não, você tem uma aparência jovem ainda. Não. 26 anos atrás, você não era nem nascido. Não vou nem perguntar a sua idade. 55. Tá bem. O sonho da cidade de Friburgo era ter o curso de Direito. Isso era o sonho de Friburgo ter o curso de Direito. E ninguém trazia Direito para Friburgo. Então eu como presidente do DCE, Diretório Central de Estudantes da UCP, aliás, o presidente da Alerj atual é Rodrigo Bacelar, a primeira presidência que ele teve na vida foi eu que dei a ele. Ele foi presidente do Diretório Acadêmico da Escola de Informática da UCP. E ele frequentava a minha casa e eu viabilizei para ele. Foi a partir daí que você teve interesse em fazer Direito ou já tinha feito antes? Como foi? Não, vou te explicar. Deixa eu voltar aqui só o curso de Direito para Friburgo. Aí eu ia a Brasília liberar crédito educativo e a doutora Sandra Maria de Fátima Cunha era responsável. Eu viabilizei para a UCP mais de 8 mil bolsas de estudo com estudantes do Brasil inteiro. Tem um estudante lá do Amapá, uma menina que fazia fisioterapia, eu me lembro que eu fazia festas e eu tinha sacos de dinheiro na minha casa da arrecadação que a gente tinha das festas que eu fazia, junto com um grupo que estudava lá comigo. Então a gente tinha lá e eu ajudava a pagar as mensalidades, e essa menina ia embora para o Amapá e ela se formou, porque todo semestre eu viabilizava bolsa de estudo para ela. E eu ia em Brasília e falei, doutora Sandra, todos os anos, Cândido Mendes fala que vai trazer Direito para Friburgo, leva aí da cidade 1000 votos e não traz. Como é que eu faço para trazer? Ela falou, isso não é comigo, Marcos, isso é com o doutor Carlos Alberto Xavier, que é do Mato Grosso, do meu estado, é meu amigo, a gente vai de avião e volta juntos. Vamos lá que eu vou te apresentar ele. Ela me levou no gabinete do ministro Murilo Ringa, me apresentou o Carlos Alberto Xavier, que falou, disse a ele que eu queria trazer Direito para Friburgo, e ele falou assim, Marcos, olha para trás de mim, isso aqui são vários processos de faculdade querendo se tornar universidade e faculdades querendo interiorizar o seu curso. Isso leva muito tempo, porque tem que avaliar a qualidade dos currículos dos professores, das instalações. Agora eu vou te dar o pulo do gato. Aí ele falou que na Constituição o artigo previa que uma universidade podia, desde que tivesse a 100 quilômetros da sede, interiorizar o curso. Sugeriu que eu procurasse a professora Maria da Glória, que era a reitora da UCP, se ela não quisesse, que eu procurasse outras
universidades no Rio. Falei com a Maria da Glória, ela disse que é a primeira a interiorizar em Paraíba do Sul. Aí eu fui, o Salarini, que era o vice-prefeito da época, aliás, escondeu, omitiu essa parte da história. Ele fala que foi ele que conseguiu, mas está omitindo. O Salarini sabia que eu tinha prestígio com o Roberto Jefferson, que era um deputado famoso na época, tinha prestígio em Brasília, ele falou, nós estamos assumindo a prefeitura e a gente não tem projeto nenhum. Vê com o Roberto se você consegue uns projetos para a cidade. Aí eu falei, eu tenho um projeto para você. Você é candidato a vereador, a vice-prefeito ou a prefeita. Ele botou a mão na mesa, no escritório dele, na rua Portugal, e falou, eu não sou caranguejo para andar para trás. Ou eu fico onde eu estou, ou eu vou para frente. Eu sou candidato a vice ou a prefeito. Eu falei, eu sou candidato a vereador, então eu vou te propor e vou te explicar como é que a gente vai trazer direito para Friburgo. Expliquei a ele, ato contínuo com a Di Maria Leite, a gente foi para a sala do lado dele, na prefeitura, ligamos para Santa Úrsula, para Moacir Bastos, para várias universidades, e a Estácio ficou interessada. Aí daí para lá, a Estácio veio para Friburgo, o curso de Direito veio para cá, tem mais de 20 mil pessoas que fazem, farão o curso da Estácio em Friburgo, e a Estácio foi o primeiro campus interiorizado, foi aqui. E a Estácio hoje é mundial, ela está em vários países. E o start, o início, foi aqui em Friburgo através dessa minha iniciativa. Respondendo a sua pergunta, se foi daí que... que surgiu essa paixão aí também pelo direito. Eu, com 6 anos de idade, aprendi a ler e escrever. Eu já ajudava meu pai e minha mãe, ali no Paissandu, a preencher requerimentos de carteira de identidade CPF, que eram quadradinhos, uns formulários que você comprava na papelaria, e tinha que colocar letra por letra e não podia errar e nem ter rasura. E eu fazia. E dali eu trabalhei na Câmara Municipal de Petrópolis, na presidência, assessorei, trabalhei na Alerj, trabalhei em Brasília e fui o vereador mais votado, daí me despertou essa vontade de fazer direito. Antes eu tinha ajudado meu irmão, dei as leis a ele, porque eu fazia muitas coisas, falei, pega essas leis, estuda essas leis, aliás, eu nem considero, deixa eu falar, eu dei as leis, ele estudou, eu paguei a faculdade para ele ser advogado, ele é advogado hoje, agradeço a mim, porque eu que ensinei ele a ser advogado, e num determinado tempo ele rompeu comigo, e eu contratei uns 15 advogados para resolver as minhas pendências judiciais. Nossa. Eu tenho que ter zelo na fala. Nenhum deles conseguiu dar solução. Todos eles chegam na frente do juiz, falam, por exemplo, eu começo a falar, eles me interrompem. Aí começa, ao invés de me defender como cliente, eles querem fazer média com o juiz. E todos eles não me deram resultados. Aí o que eu fiz? Uma das minhas empresas já me roubaram, furtaram, desviaram mais de 2 milhões. A outra empresa já furtou mais de 1 milhão, 2 empresas. Se você botar na ponta do papel, somando os lucros cessantes que eu tive em função desses 2 furtos que eu resolvi, gestões fraudulentas de 2 pessoas que eu confiei. Então, como você resolveria isso? Você contrata 15 advogados e nenhum deles dá a solução do jeito que você quer. Como é que você resolve? Pessoal, vou virar advogado também, é o jeito. Foi o que eu fiz. Entendi. Porque você vai entender melhor, né, sobre as leis ali e vai saber se defender, né? Isso. Da melhor forma. Isso. E esse título aí de polêmico? É por tudo isso? Por ser uma pessoa que tem iniciativa? Pra mim, eu penso assim, você tem iniciativa de fazer algo que as pessoas não têm coragem, se torna uma pessoa polêmica, né? A verdade é essa também. A maioria das pessoas, não é o seu caso e nem dos nossos seguidores, telespectadores, são pessoas que vivem num mundo de farsa, de cinismo, de aprender a falar aquilo que a pessoa quer ouvir. Isso. Entendeu? Então eu sou justamente o inverso. Eu falo aquilo que eu acho que seja melhor para a pessoa, que seja melhor para a cidade, sem ter preocupação de estar fazendo média ou não com a pessoa. Eu olho para a pessoa, eu sei o que eu posso falar, que eu vou estar enganando a pessoa e vou ficar bem na foto com ela.
Mas ao invés de fazer isso, eu falo, ó, eu acho que você tem que fazer isso e isso. E todas as vezes, quando passa o tempo, as pessoas no momento não entendem. Falam, não, você está errado. Por exemplo, tinha um deputado que eu trabalhava lá na Baixada, muito famoso. Ele me chamou para trabalhar e a equipe dele, o chefe de gabinete dele, era ladrão. E eu falei, deputado, aí a gente conversava, ele gostava, todas as festas ele me chamava, e ele falou, meu gabinete não está produzindo. Aí eu falei, com relação a mim, está produzindo. Por exemplo, o Manel Carlos, vereador de Nova Iguaçu, ele vinha aqui no gabinete, está vindo um mês aqui todo dia de manhã para poder transferir o irmão dele, do Pedro Ernesto, para o Hospital Federal para fazer o trato dele, não conseguia. E eu viabilizei essa transferência e já fez a operação e já está resolvido. E aí ele falou, não, mas aí ele começou a contar a história. Eu falei, deputado, se o senhor confiar em mim, foi o senhor que me convidou para estar com o senhor, mas o problema do senhor está no número 1 do seu gabinete, que o objetivo dele é se enriquecer, não é trabalhar. Aí eu provei a ele por A mais B que havia esses desvios dentro do gabinete. Aí ele foi e falou, não, ele é meu filho, ele como se fosse meu filho, eu não admito que fale isso dele, não admito, Marcos. Aí socou a mesa, eu falei, deputado, então tá bom. Aí fiquei um tempo no gabinete, eu vi que não dava mais, eu tinha 2 outros gabinetes que me chamaram para trabalhar, eu agradeci, fui trabalhar em outro gabinete, aí tempos depois eu encontrei um deputado na rua, ele perdeu a eleição. Aí ele chegou para mim, poxa, Marcos, eu quero te pedir desculpas. Eu falei, por que, deputado? O senhor manda. Você tinha razão. O meu problema era meu chefe de gabinete. Depois eu descobri. Ele comprou cobertura em Nova Iguaçu, comprou casa em Angra dos Reis. O carrinho dele era um Chevette, ele está com a picape aí. Era o dinheiro que a gente tinha que fazer, dinheiro honesto, dinheiro que a gente tinha que trabalhar, mas que depois eu descobri que ele estava usando o gabinete de maneira equivocada para poder fazer essa arrecadação. Então, logo eu descobri, eu demiti e descobri que realmente não era uma pessoa que tinha que estar em meu meio, que era uma pessoa que estava usando o meu nome para poder obter benefícios próprios. E se eu tivesse te ouvido naquela época, o meu mandato era outro. Esse é um dos exemplos, mas são vários deles em Petrópolis, na Câmara também. Eu fiz algumas sugestões para o presidente na época que não entendeu. Então eu tenho essa característica de falar aquilo que eu acho que seja verdade. Eu olho para você e falo, você está linda. Você obrigada, está linda. Vou achar que eu estou então. Então, não, você vai falar assim, eu não estou, eu sou. Isso eu sou mesmo. Isso. Mas, por exemplo, se você um dia, por exemplo, eu achar, esse corte de cabelo não assentou com você, eu acho que você tem que fazer outro, eu falo com você. Fala lá com a minha cabeleireira. Mas esse corte de cabelo ficou legal. Ficou excelente. Obrigada aí, Alcilene. Quem é a sua Alcilene? Cabeleireira. Gente boa, conheço. Conhece do Shopping Castelinho. Isso. Um beijo. Alcilene é uma das melhores. Além de ser uma excelente profissional, o resultado do trabalho é o cabelo que você ostenta nas imagens. Tem as unhas também, que é a Elizabeth que faz, né? Elizabeth Neo Design. Eu tô apresentando ela aqui, já fiz um podcast com ela. Tem a Miriam que faz minha massagem para ficar com a cinturinha, né, daquele jeito. Tem a fotógrafa Alexandra também. Então a gente tem a galera aí que me ajuda. A mulher tem essa característica de vaidade. Poucos são os homens que têm. Quando tem, o apelido é metrosexual, não é isso? Eu não sei, porque o homem, quando é mais vaidoso, né? Tem todos os estilos hoje em dia, né? Então, o belo faz bem. Então, olhar para você, ver essa sobrancelha feita, esse batom no rosto, a maquiagem, suas A maquiagem mesmo é difícil, se não tiver boa... Fui eu, mas eu já fiz um curso auto-maquiagem também. Esse corte de cabelo, essa indumentária, essa roupa que você veste, esse belo relógio, essa composição que você faz bem aos olhos, tanto dos homens quanto das mulheres. Então o belo faz bem.
É fazer o quê? A gente tem que se cuidar, né, gente? É muito bom. Falar em se cuidar, você tem uma voz muito bonita, você fala super bem. Como foi pra você entrar assim na comunicação? Porque eu tava falando nos bastidores, gente, que eu era tímida demais. Acho que eu ainda sou um pouquinho até hoje. Eu estou me desprendendo aos poucos. E assim, como que foi pra você entrar na comunicação? Eu tive o convite de Luiz Antônio Dias para escrever no Jornal de Conselheiro. Depois eu tive o convite do Fernando Reis para escrever no Panorama. E posteriormente eu viabilizei a primeira rádio comunitária de Friburgo, ali em frente a Raul Sertã, no casarão que tinha ali. Eu trouxe o Centro de Reabilitação do Albano Reis e viabilizei uma rádio comunitária. Na época a legislação não era muito taxativa no sentido de colocar formas de você viabilizar a radiodifusão comunitária. A primeira rádio comunitária de Friburgo foi minha. E depois eu passei a ser convidado para alguns programas pelo Jairo da TV Focus, e daí para lá eu quis montar um programa, conforme eu lhe falei, e o proprietário da TV me criou vários embaraços, e isso desdobrou. Eu trabalhava com o Roberto Jefferson, ele próprio falou, ao invés de você ter um programa, monta a sua TV. E quem deu a receita da minha TV foi o Carlos Rosenberg, que é um dos grandes e os maiores apresentadores de Nova Friburgo, foi do Povo na TV, trabalhou nas campanhas do Paulo Azevedo, um ícone da comunicação de Friburgo, do estado e do país. Ele falou, eu falei, eu estou querendo montar uma TV, o Roberto Jefferson, seu amigo, eles trabalharam juntos no Povo na TV, está me viabilizando, me ensinando como que eu consigo a concessão e está me ajudando. Qual é a forma que você acha que eu posso montar uma TV que vai fazer a diferença? Aí ele falou, lá em Portugal tem uma TV chamada TV na Rua. Então, onde a pessoa está conversando, aí vem o outro, bota um chifrinho, aí vem o outro, faz o caranguejo. Não, mas na rua acontece isso. Você vê, eu faço televisão há 20 anos. Já aconteceu, já entrevistei sem exagero. Se eu vou falar em número, sem exagero. Umas 40 mil pessoas, sem exagero. Por exemplo, na Sapucaí, eu pego em cima na arquibancada, vou de um lado ao outro e venho descendo, fazendo um por um. Fiz isso durante 17 anos. Você imagina quantas pessoas dos dois lados, eu fazendo isso nos dias que eu fui lá. Aqui na Alberto Brown eu pego nos desfiles 7 de setembro, 16 de maio, eu pego de um lado, carnaval, de um lado da avenida, vou até o final, depois pego no final, vou até o início. E milhares de eventos. Então eu já entrevistei muita gente, mas muita gente. Bacana, achei tão interessante. Você acha que eu vou querer fazer isso também? Se quiser me contratar, vou fazer jornalismo. Você só tem que ter o discernimento que nem todos estão num bom dia. Não, com certeza vou levar uns fóruns. A gente tem que ter inteligência emocional nesse momento. Você não vai tratar mal da mesma forma que a pessoa te tratou, né? Por exemplo, eu filmo, conforme eu te falei, num acidente, onde eu vou no local e está aquele momento tenso, onde começam a gritar, falar que não deu autorização de imagem, sai daqui. Eu nunca apanhei, só levei um empurrão uma vez, mas eu fui firme, devolvi o empurrão ali no acidente que teve em Duas Pedras, mas nos outros muita agressão, muito palavrão. Imaginei o pequenininho desse jeito apanhando. Mas tem uma técnica que eu uso. A sua reação tem que ser na altura da ação que fizeram com você, inspirado na lei de Newton. Se a pessoa gritar, você grita. Se a pessoa te tratar, você não pode falar palavrão, você não pode encostar a mão na pessoa. Mas se a pessoa falar alto com você, você fala alto com a pessoa. Seja firme com ela. Entendi, Isso. Se você não for firme, vai te botar o dedo na cara, vai te bater, você vai apanhar. Eu nunca apanhei. Por exemplo, teve uma morte lá em Conselheiro Paulino, que a InterTV foi filmar. Era de um parente de um grande traficante do país. E o sobrinho dele foi morto lá em Conselheiro Paulino, numa bomboniere.
a Globo foi lá filmar, bateram na época era Inter TV, bateram no cinegrafista e bateram no apresentador, saíram empurrando e expulsaram eles de lá. E eu cheguei para filmar. Aí eles começaram a crescer, eu falei, irmão, presta atenção, eu não estou aqui para prejudicar ninguém, pelo contrário, vai até ajudar a descobrir quem é que cometeu esse homicídio. Então você me tem como parceiro de vocês. A vida pregressa, se o cara tinha problema não, é outra história. Eu estou aqui para ajudar a elucidar esse homicídio que vai ajudar vocês. Então eu não vou filmar a cara de ninguém, eu só vou narrar a história. Não, Marco Medeiros, você então pode fazer, Marco Medeiros. Então mesmo no meio da bandidagem, eles têm algum respeito comigo. Tanto, por exemplo, eu fui agora, há poucos dias, no Audiolaria. Aí eu fui atender uma senhora que está precisando de ajuda. E eu parei o carro no alto de Olaria, na rua Uruguaiana, lá no alto. Aí chegou lá em cima, eles começaram a falar, chegou um pessoal, não, você sabe que você não é bem-vindo aqui, desce, sai daqui. Começaram a fazer isso. Falei, irmão, para ficar bom para mim e para você, eu não te vi nem você me viu. Cuida do seu serviço, eu não estou aqui para te atrapalhar, porque eu cuido do meu. Porque no fundo não é serviço, é bandidagem. Mas eu fui firme com eles foram sair de perto, foram fazer lá o tráfico deles e eu fiquei ajudando a senhora. E aconteceu a mesma coisa no Morro do Rui. E já aconteceu a mesma coisa umas 3 ou 4 vezes no Floresta. Mas eu respondo de maneira firme, aí eles... que é o seu trabalho também, né? Eu acho que da mesma forma que você tem que respeitar o do outro, eles têm que respeitar o seu. Mas bandido não tem respeito. É complicado. Os bandidos não tem respeito, nem é trabalho, é bandidagem. Por exemplo, eu não estou indo lá para poder filmá-los no que eles estão fazendo de errado. A notícia que você quer passar. A notícia que eu estou indo lá é a pessoa da comunidade dele que está passando fome, é a pessoa que está com a casa que precisa de ajuda, é a pessoa que precisa de um exame. Eu estou lá para ajudar um cidadão da comunidade dele. Eu não estou indo lá. Isso. Verdade. Aí esse título aí de polêmico, sem limites e corajoso é por aí, né? Porque você sempre fala a verdade, você sempre tá ali, posta mesmo. Tem muito hater, aqui a gente chama de hater, né? Nas redes sociais, como que funciona? Eu sei vereadores da Câmara atual que tem fakes que entram no meu Instagram só para me agredir. Caramba. Outras pessoas invejosas, mas uma coisa... Você conhece Nelson Rodrigues? Já ouvi falar. Eu sou meio perdida às vezes nos nomes. Um dramaturgo, escritor, dos maiores da história, tricolor. Ele tem uma frase que diz o seguinte: um dia os idiotas tomarão conta do mundo, não pela sua qualidade, mas pela quantidade. Então a internet tem milhões de pessoas, bilhões, que são inteligentes, que são capazes, que são justas, que têm discernimento. Mas, por outro lado, tem muita pessoa com falta de cultura, muita pessoa por exemplo, eu posto, alguém me manda uma imagem, eu não sei ainda onde é, aí eu posto a imagem. Aí daqui a pouco alguém vai lá no comentário e fala, isso aconteceu em tal lugar, foi dessa forma. Porque, igual por exemplo, quando eu filmo na TV, eu tenho um slogan que todo mundo na rua, por exemplo, eu estou no sinal, você viu alguma coisa? Eu estou na rua, você viu alguma coisa? Por quê? Porque eu fazia isso, eu perguntava nos acidentes, nas ocorrências, se viu alguma coisa e mostro os curiosos. Então, por exemplo, eu chego para a pessoa e falo, você viu alguma coisa? Não vi nada, cheguei aqui agora. Aí desliga a câmera. Desliga a câmera aí, chega perto de mim e fala, não fala que eu falei não, mas esse homicídio foi uma moto branca com 2 pessoas que parou, desceu, atirou, as pessoas dessa cor, dessa altura, desse sexo, e conta tudinho. Então, guardando as proporções, eu posto uma imagem que eu recebo, sem ter muitas informações, mas daqui a pouco, no comentário, conforme acontecia e acontece nas minhas ocorrências na rua, as pessoas vão falando. Aí tem outras que falam, não, mas não pode postar sem saber o que é, primeiro tem que levantar.
pessoa que, entendeu? Como é que eu vou te falar? Não tem discernimento desse desdobramento que há a partir do momento que você publica. Por exemplo, os últimos anos da cidade na internet, sem exagero, mais de 90% das matérias de exclusividade, ou seja, que primeiro foi postado por mim, é óbvio de minha autoria. Ah, entendi. Eu posto, aí daqui a pouco todo mundo vai atrás. Entendeu? Por exemplo, teve um homicídio, uma tragédia aqui em Friburgo há pouco tempo, em que houve várias mortes e que a própria filha da família entrou na minha rede para me agredir, falando que era mentira. Ela própria não sabia. E não é mentira, entendeu? Por exemplo, pode ter assim, às vezes a pessoa falar, a pessoa faleceu na rua Humaitá, no PLC, um exemplo. Mas não é na Humaitá, às vezes é na rua Campos Salles, ali perto. Mas houve um homicídio, a coisa aconteceu, e às vezes algum detalhe ou outro escapa, mas que ao longo da postagem do tempo você vai corrigindo e obtendo as informações corretas. Mas a falta de cultura faz com que essas pessoas sejam agressivas, e por outra, a inveja. Também tem todos os lados, né? Eu sofro, infelizmente, muita inveja. Entendeu? E assim, você já, como advogado também, você entende das leis e tal, você já processou alguém, assim, pela pessoa te atacar? Como foi? Já aconteceu? Já. Já. Tem um garoto que foi na Câmara que os vereadores subiam na tribuna para defender e ele ficava lá da assistência gritando: tu é safado, vagabundo, tu é safado, vagabundo. Ele fez isso com uns 5 vereadores na reunião. Ele é um cara grande, aí chegou a minha vez de falar, defender um projeto de lei. Aliás, quero falar sobre o meu trabalho na Câmara, que é um absurdo que eu fiz. Ele me chamou, ele chegou a minha vez de defender um projeto para entregar remédio na casa do idoso. Uhum. Não é necessário o idoso ir ao posto de saúde para pegar o remédio, uma Kombi da prefeitura e entregar, algumas e entregar na casa das pessoas. Um projeto bom, né? Aí antes subiu um vereador, ele xingou o vereador, aí eu levantei, fui lá na assistência e falei: irmão, eu trabalho muito, cara. O prefeito aí me ofereceu dinheiro, eu não aceitei, para poder votar contra o povo, para fazer parte aí da bancada dele. Já tentaram me corromper de várias vezes e eu não aceitei, cara. Preste atenção no que eu vou te falar, eu trabalho muito, eu sou honesto, cara. Eu não tenho nada de errado. Por exemplo, eu sou acusado de várias calúnias mentirosas. Uhum. Várias calúnias. É um pleonasmo, calúnia mentirosa. Você acha que se eu tivesse alguma coisa de errado, eu poderia fazer as postagens e as denúncias que eu faço? Não, porque assim, toda a verdade uma hora vem à tona. Tem calúnia, então... com pessoa que me roubou, Uhum. com pessoa que usou de calúnia para poder ter decisão judicial, para poder me roubar nas minhas empresas, assim sucessivamente. Então ele chegou e xingou todo mundo, esse da assistência. Eu falei: irmão, eu trabalho muito, cara, sou honesto, cara, não me envolvo com nada de errado, nada. Nunca me envolvi com nada de errado. Eu não aceito eu subir na tribuna sem me chamar de safado e vagabundo, não. Me respeita. Você chamou os outros, se eles ficaram quietos, é porque eles devem aceitar que são safados e vagabundos. Agora eu não aceito, não. Aí eu subi, comecei a falar, tem até um vídeo na internet. Eu estou aqui, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, estou com essa proposição, projeto de lei que trata-se da entrega, então, de repente ele levanta: esse aí é igual aos outros, esse aí é safado também. Falei: presidente, era o Luciano Faria, que não teve atitude de homem naquele momento comigo, não. Retira esse cidadão da assistência. Eu não posso fazer nada. Cheguei para o político, que era o guarda municipal: político, retira esse cidadão da assistência. Não vou retirar. Então, antes de ser vereador, eu sou homem, eu não aceito ser chamado de safado, eu vou tirar. E eu fui lá para tirá-lo, aí filmaram, puseram que eu estava querendo agredir cidadão. É o inverso, é ele que me agrediu. Ele que me agrediu. Ele que me agrediu. E eu avisei a ele. Falei: irmão, eu trabalho muito, eu sou direito. O prefeito me ofereceu dinheiro e eu não aceitei. Aí eu processei. E agora eu vou processar
uma mulher que está me caluniando muito, já passou de todos os limites. É stalking, é extorsão, mas aí eu te falei, os anteriores eu contratei 15 advogados. Todos eles, nenhum deles salvou. Aí agora você, né, como advogado, isso te ajuda bastante também, né? Estou fazendo a fase final dos exames da OAB para pegar, já passei na primeira, para poder pegar o registro e atuar dentro da comarca aqui. Ah, entendi. Deixa eu falar sobre o meu mandato na Câmara. Isso, pode falar um pouquinho. Eu fui o vereador mais votado da história de Friburgo. Isso, me fala um pouco sobre isso. Por um lado, uma alegria, por outro, uma inveja fora do normal. Você vê, o atual vice-prefeito, Jujubinha, ele foi para as redes sociais falar que ia bater minha votação. Eu tive 5.550 votos, ele teve acho que 1.000 votos, parece. Entendeu? Então aí gera esse conflito, né? É um absurdo. Eu trabalho muito, eu trabalho desde 6 anos de idade. Se os resultados não têm sido, hoje, melhores, o culpado não sou eu. A minha entrega, eu desafio qualquer político, eu desafio qualquer vereador que tenha feito 10% do que eu fiz. Qualquer um, ao longo da história da cidade. Qualquer um. 1 para 2 milhões de atendimento. Hospital do Câncer prestes a viabilizar. Estácio de Sá, mais de 20 mil formantes. Cidade, essa lei Cidade Inteligente é de minha autoria. Aí agora eu vou falar de outras. R$1 milhão para o Raul Sertã, que eu consegui com a Laura Carneiro, já aplicados. Eu vou falar do meu mandato. O atual prefeito foi o vereador das galáxias. Trabalhou muito, Johnny Maio. Grande vereador, 4 anos. Ele fez 191 proposições. O vereador que ficou na Câmara e fez 191 proposições, o que são essas proposições? Projeto de lei, projeto de resoluções, indicações, moções, são as proposições, emenda à lei orgânica, são projetos autorizativos, são as proposições. Em 4 anos, Johnny Maio fez 191 proposições, é o vereador das galáxias. Trabalhou muito. Quantas proposições eu fiz em 4 anos? Nossa. Fala pra mim. Quantas eu fiz? Quantas? Eu não sei. Você fez bastante não, também. O vereador, o Johnny Maio fez 191, meu prefeito. É o vereador da galáxia. Quantas eu fiz? Não sei. Fala aí você. Ele fez 191. É o vereador da galáxia. Você? Quantos você fez? Pode falar. Não, chuta aí. Chuta um número aí. 191 é o cara da galáxia. O vereador que mais trabalhou. Eu não sei. Você passou ele já? Fala aí. O que você acha? 4 anos, Johnny Maio, 191 proposições. Projeto de lei, projeto de resolução, requerimento de informações, indicações, moções, projetos autorizativos e assim sucessivamente. Ele fez 191. Quantos ele fez? Não vou chutar, não. Chuta, pô. Eu não sou boa no chute. Chuta. 200, não? 200. Ele fez 191, é o vereador das galáxias. Eu fiz 200, Acertei? na sua ótica. O que você acha? Eu acertei? Eu fiz 8.789 proposições. Sério? Eu tenho mais de 147 leis aprovadas. Tá vendo? E mais de 400. Por exemplo, o próprio Johnny Maio colocou nas redes sociais que ele era o recordista de apresentação de requerimentos de informações na Câmara. Mentira, pô. Ele teve 191, somando tudo, projeto de lei, requerimento de informações, indicações, ele teve 191 somando tudo. Eu tenho cerca de 400 requerimentos de informações no meu mandato, praticamente 100 requerimentos de informações por ano. Como que ele é o recordista de apresentação de requerimento de informações? Vou repetir, falo de boca cheia, isso me envaidece. 8.789 proposições. Um recorde no município, no estado, país, no mundo. Por quê? Porque nenhum legislador conseguiu. Aí tem um vereador lá, como é que eu vou usar ele se elege porque a gente sabe dos investimentos
extra prestação de contas que ele tem para poder contratar pessoas para trabalhar no dia da eleição. Aham. Falou que tinha CD, que tinha não sei o que. Não é CD não, irmão, é trabalho. Trabalho. Você pode ver lá, é impossível alguém ter praticamente a metade do que eu fiz. Impossível. Então, os meus números são exorbitantes. Por um lado... Por isso que eu falei, não gosto de chutar, porque eu ia errar, né, gente? Então, 191, vereador das galáxias. O que eu sou? Aí vem a eleição. Aí o povo... Ah, você foi no foguete do Elon Musk, então. Vamos... Isso aí o povo vai, infelizmente, vota, reconduz ou escolhe pessoas que... Por exemplo, o Crivella me prometeu, uma vez ganhando, me viabilizar a clínica dos olhos para Friburgo. Por exemplo, o pessoal sai daqui de madrugada em frente à prefeitura de van para poder se tratar no Rio de Janeiro, em Niterói, Santa Beatriz, tratar Paraíba do Sul, tratar Teresópolis, tratar na região, Petrópolis principalmente, no Tanuri. Então, aí agora, então vamos voltar. Salarini quis pegar a autoria da vinda do direito, que quem trouxe o projeto é do papai aqui, ó. Uhum. Zé Roberto quis pegar a vinda do Hospital do Câncer, a compra do prédio, a instalação, papai aqui. Na época o Rogério Cabral quis pegar a autoria da vinda da UPA, que quem papai aqui conseguiu. Agora eu até gosto do Idenilson, dono do posto de gasolina lá em Conquista, o filho dele, o Rominho, eu até gosto dele. Mas o Rominho foi no Crivella para falar que pediu a clínica dos olhos, sendo que o Crivella pediu a mim. Agora é uma nova edição de uma pessoa que quer pegar um projeto que é de minha autoria. Eu não sou contra, não. A gente tem que trazer e o povo tem que ser atendido. Mas dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, por exemplo, outra coisa, lá em Olaria, o pessoal fala da UPA de Olaria. Projeto meu, 2011, 2010. Porque eu consegui a UPA para conselheiro em 2010, ato contínuo eu fui conseguir a UPA de Olaria. Uma coisa que é para deixar claro, as pessoas falam, elegeu mais votado e depois não conseguiu se eleger. Eu consegui. Na reeleição, tiveram 500 candidatos. Dos 500 candidatos, eu fui o 6º mais votado. Qualquer partido que eu estivesse, eu estaria eleito. Qualquer um. Mas eu tive um problema com Edson Flávio. Eu fiz uma coligação com ele e na hora de entregar, eu fiz a convenção com ele, na hora de entregar a documentação, ele entregou como se tivesse feito com o PDT. Disse que ele levou a vantagem lá. Aí ele me prejudicou. E o candidato a vice do Jairo não aceitou, porque ele tinha um problema pessoal comigo com relação a partido. Qualquer um dos partidos na minha reeleição, eu tive 1.700 votos, eu estaria eleito. Qualquer um. Eu não me reelegi, por quê? Por causa da questão da inveja que eu te falei. Por causa da questão, por exemplo, os maiores componentes da política, quais são? Você sabe? De política, gente, eu falo um pouco sobre política, mas eu não sei tudo, não. Inveja e traição. E eu vejo isso acontece muito no... Vaidade. Acontece isso muito em diversas situações, por exemplo, no mundo do empreendedorismo acontece. Eu acredito que no mundo da política também acontece isso, muito essa coisa de você copiar a ideia, de você, ter essa competição mesmo ali. Eu nunca copiei ideia de ninguém, pelo contrário. Mas a gente vê muito isso no empreendedorismo. Então, na política, com certeza daí pra lá. Você vê esse roubo o projeto do outro e vambora. O vereador aí que foi presidente da Câmara aí, pegou o meu projeto aí, o Hélito Moreira. Meu projeto é valorizar o músico local. Aí ele foi para as redes sociais falando que o projeto era dele, que aprovou o projeto. Copiou, pô. Conforme ele, vários outros copiaram vários projetos meus na Câmara, porque, mas eu não ligo, o importante a não ser que o cara vai querer, como é que se diz, tripudiar em cima de mim e dizer que ele quer isso, aquilo, entendeu? Mas na política tem muito isso, essa competição, aquela coisa, né? A pessoa viu aquela ideia, não vou fazer, porque a pessoa já vê que é boa, já faz, só que ela quer pegar como se fosse dela, né? Eu nunca fiz isso.
todas as vezes que, por exemplo, o Zezinho do Caminhão, ele quis apresentar um projeto para proibir a concessionária Friburgo Auto Ônibus de mandar embora os trocadores, os cobradores. E ele sabia que esse projeto era de minha autoria. Ele me ligou e foi sujeito ao homem. Eu posso usar, diferentemente, por exemplo, do Anderson Nogueira e do Pierre, que eu tinha um projeto, eu tinha uma lei, mérito cultural, medalha mérito cultural Sérgio Madureira. O Pierre me ligou pedindo se podia fazer modificações na minha lei. Eu autorizei, mas a modificação não podia ser a troca do nome da medalha. Eles trocaram para Carlito Machon, que era meu amigo, que está lá de cima olhando para a gente, mas eles tinham que criar uma homenagem do Carlito e não tirar o Sérgio Madureira. Eles tiraram o Sérgio Madureira, que foi um dos grandes divulgadores da cidade de Nova Friburgo. É uma pena que ele não seja valorizado. Então, por exemplo, é importante que você reconheça o trabalho alheio. E eu sei, por exemplo, eu faço as postagens, eu sempre coloco. Aliás, acontece comigo direto, eu faço as postagens, aí todo mundo copia, mas ninguém dá crédito que eu fui. Tem isso que eu estou dizendo, isso acontece no mundo do empreendedorismo, assim, do seu trabalho, isso acontece no meio político também. Tem um cidadão aqui, um jornalista, que se intitula o melhor portal, o melhor jornalista. E uma vez ele fez uma postagem, eu falei, eu gostei dessa sua postagem, eu vou me inspirar nela e vou escrever alguma coisa aqui. Bonito. Não, mas ele falou que não. Eu não autorizo. Eu não autorizo. Se fizer isso, eu vou processar. Caramba, se você pegar na página dele, sem exagero, tem mais de 100 postagens lá que ele, inclusive, copia frases, copia o texto, foto, copia tudo meu, que eu só publiquei na minha página dele. Então eu tinha que processá-lo também. Então a reciprocidade não há com relação a isso. A pessoa não consegue enxergar. Ele me ameaçou. Se você fizer... Mas eu ia dar crédito a ele. Tanto que, por exemplo... me inspirei em fulano, tal. Eu ia botar assim, fonte, o nome do cidadão. O portal dele. Quando é assim, notícia, você coloca o portal. Fonte... Aí o portal do cidadão. Mas aí ameaçou, eu vou te processar. Eu falei, irmão, você está cansado de copiar o que é meu aqui, eu nunca fiz isso com você? Aí não respondeu. Teve reciprocidade, né? Não. É isso que eu tô falando, às vezes se inspirar, a pessoa ainda se comunicou, não tem nada a ver, eu acho que, né? Bom, mas é como eu disse, né? Na política já não, a pessoa não comunica, ela já pega a ideia do outro e vambora. Na política tem muito isso. Na política, conforme você falou, no empreendedorismo, você vê quantas pessoas que, por exemplo, lá em Niterói tem um cidadão que está fazendo as postagens parecido comigo, ele me segue e ele próprio falou. Então, ele se inspirou em você. Isso, ele falou isso para mim, eu faço aqui inspirado em você. Em Teresópolis tem um cidadão que faz, eu encontrei com ele falou, meu trabalho aqui é inspirado no que você faz. Então eu vi, assim, vários são as pessoas que eu enxergo que falam isso, e você também. Quando você decidiu montar esse podcast, com esse rostinho lindo, com essa inteligência, com esse sorriso cativante, torce pro Fluminense. Não, algum defeito tem que ter. Eu sou flamenguista, porque você... Fase de transição, então, você decolou. Não, eu sou flamenguista desde criança, tá? E uma coisa que eu sempre fui leal, acho que é o meu time. Porque sempre a gente troca algum... Porque assim, o pensamento, ele muda. Já reparou uma coisa engraçada? Porque a gente vai mudando com o tempo, o pensamento, a forma de agir, comportamento. Agora o time a gente não troca, né? Que coisa. Eu vejo poucas pessoas às vezes trocam, mas é raríssimo. Eu não conheço quase ninguém que trocou. É raro, raríssimo. Né? O pessoal é fiel. A pessoa troca até religião, mas não troca de time. Mas uma coisa que eu vejo, a mulher quando casa, às vezes ela troca pro time do marido. Olha, eu conheço pessoas que já sempre foram no Flamengo e casou com a pessoa, é apaixonado pela pessoa, mas continua Flamengo. Eu também, mas eu já vi o inverso. Nada muda. Pode acontecer. Mas é difícil, Mas é mais fácil alguém se relacionar comigo e trocar de time do que a pessoa. Eu não vou trocar o Flamengo. A única coisa que eu vou falar é o seguinte, vamos supor assim, você é Fluminense, né? Eu sou o melhor, qual é o melhor?
É o Fluminense, tá? Viu? O melhor você... Não, Flamengo. Viu? Não, mas é que eu quero dizer o seguinte: tricolor? quando você é amiga da pessoa, fiz amizade com você, sou sua amiga agora, vou botar assim. Aí, por exemplo, não é o jogo do Flamengo, é um outro time, é o seu time contra outro, pra falar, tomara que o Fluminense ganhe, meu amigo vai ficar feliz. Agora, quando é meu time, não, é meu time que tem que ganhar. Entendeu agora? Você já confessou. Não, no seu Flamengo. íntimo qual é o melhor time? Flamengo, uma vez, Flamengo, sempre Flamengo. Repete aí. Flamengo sempre. Cadê a música do Fluminense? Mas tá bom. É bom a gente chegando aqui na parte final. Faltou eu perguntar alguma coisa, assim, algo importante que você gostaria de falar? Se você fizer sempre as mesmas coisas, com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, você terá sempre os mesmos resultados. Não satisfeita ou satisfeito com os resultados, mudem as coisas, as pessoas e os lugares e você terá melhores resultados. Essa foi a sua conduta. Você é uma pessoa de um local do interior da cidade. Sim. Teoricamente ia lá estar se dedicando à lavoura, ia estar lá se dedicando às produções do lindo local da onde você vem, que aliás tem um animal que está em extinção e que eu já vi por várias vezes que eu fui lá, o mão pelada. Cachorro do mato. E você viu que você podia mais, que você tem a possibilidade de contribuir mais com a sua sociedade, sendo um agente de mudança para a melhoria da qualidade de vida do seu povo e da sua gente. E quando você decide sentar na frente do microfone, distribuir essa sua simpatia, esse seu sorriso e principalmente o seu conhecimento, que sirva de inspiração para que outras pessoas possam ter a mesma conduta que você tem. Muito obrigada! Bom, foi um prazer tê-lo aqui. Quero que volte mais vezes, com certeza. E o seu trabalho também é muito bacana. Continue, mesmo que as pessoas te apedrejam, mas continue. Você é sucesso aí. Obrigado, você também. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Aliás, para finalizar, mandar um abraço pro Thiago Rios. Que não pode faltar um abraço Thiago Rios, aí minhas parcerias também. Thiago Rios agora tá sempre aqui com a gente também. Obrigado. Obrigada, gente. Um beijo, até o próximo. Na TV do Povo, na TV do Povo aí, gente! Olha o Marquinhos Medeiros aí, gente! Beleza, beleza, beleza!